Fala galera do YouTube, mais um conteúdo de Power BI aqui na área e hoje a gente vai aprender como mesclar consultas no Power BI, que é basicamente você tem duas tabelas, você quer pegar uma informação de uma tabela e jogar para outra para facilitar as análises e tudo mais. Então fica comigo até o final da aula para aprender que a gente vai usar essa ferramenta do Power Query dentro aqui do Power BI, tranquilo? E se quiser acompanhar, lembra de baixar o arquivo da aula aqui na descrição do vídeo. E antes de a gente começar, não se esquece de curtir o nosso vídeo, que ajuda muito a gente a divulgar o nosso conteúdo para mais pessoas. E, segundo, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora, porque terça, quinta, sexta e domingo tem conteúdo novo toda semana de Excel, VBA e Power BI, tranquilo? E para você aprender ainda mais sobre Power BI, eu vou deixar aqui na descrição um mini curso de Power BI para você poder acessar e aprender ainda mais com a gente. Mas, se você ficar até o final do vídeo, eu também vou te dar um mini curso de presente, beleza? Então fica aqui comigo até o final e vamos para o conteúdo de hoje. Então na aula de hoje a gente vai basicamente ter três planilhas para trabalhar. A gente vai ter aqui nossa tabela de vendas, que vai ser a nossa tabela maior, e vai ter outras duas tabelas complementares, com as informações do cadastro de clientes, ou seja, os clientes que compram na nossa loja, e os produtos que estão cadastrados para a gente vender na loja. Então, basicamente, essas tabelas vão ser complementares. A gente vai querer pegar uma informação, por exemplo, de um cliente e jogar na base de vendas, ou então uma informação de um produto e jogar na base de vendas. Então, vamos ver agora como que a gente vai fazer. Voltando aqui para o nosso Power BI, primeiro, aqui a gente não tem tabela nenhuma. Então, a gente vai precisar importar uma base de dados em Excel aqui para dentro do Power BI. Então, clicando aqui na página inicial, eu posso vir aqui nesse botão de obter dados, clicar aqui na opção do Excel, tranquilo? E aí você vai procurar aqui dentro do seu computador onde que estão os arquivos, beleza, que você baixou aqui na descrição. Vamos começar importando, por exemplo, base de vendas. Então, clica aqui na base de vendas, clica lá em abrir, ele vai basicamente abrir uma janela aqui para a gente, perguntando quais abas daquela planilha a gente vai querer importar. Se tiver, por exemplo, várias abas, você pode escolher quais que você quer importar ou não. No caso aqui da base de vendas, eu só tenho uma aba, que é essa aba chamada base de vendas. Então, não se esquece, você precisa primeiro clicar nesse quadradinho para falar que você quer importar essa aba. E aqui embaixo a gente vai ter duas opções, ou carregar ou transformar dados. A opção de carregar vai ser basicamente pegar essa tabela do jeito que ela está e já jogar ela para dentro do Power BI. Só que a gente não vai querer fazer isso, a gente vai querer editar ela. Então a gente vai querer pegar informações de outros arquivos e colocar aqui dentro da nossa base de vendas. Então a gente vai querer dar uma leve editada nessa planilha. Então, para editar nela, a gente vai clicar nesse botão de transformar dados. Clicar lá no transformar dados, ele vai basicamente abrir para a gente o nosso ambiente do editor de consultas, que é o nosso Power Query. Tranquilo? E aí dá uma olhada, abriu aqui pra gente a base de vendas, e aí lembra que esse Power Query, ele é só um ambiente temporário para edição de planilhas, para edição de consultas. Aqui atrás está o nosso Power BI, tranquilo? Então, só para você não confundir que são duas ferramentas diferentes. Então aqui na base de vendas, a gente consegue ver quais informações apareceram aqui pra gente, que é o SKU, ou seja, o código do produto que foi vendido, qual foi a quantidade vendida, né, o tamanho do pedido, qual foi a loja daquela venda, a data da venda e o código do cliente. Só que percebe que aqui, apesar de ser uma base de vendas completa, a gente tem pouca informação. Por exemplo, eu sei qual é o código do cliente, mas eu não sei qual é o nome desse cliente, não sei qual é o gênero, se é masculino, feminino, não sei a idade dele, não sei nada. E aqui também sobre o produto, eu sei o código do produto, mas eu não sei qual é a marca daquele produto, qual é o preço do produto e assim por diante. Por isso, a gente vai importar outras duas tabelas que vão ser cadastro de clientes e cadastro de produtos, que vão complementar as informações que eu não tenho aqui na base de vendas. Tranquilo? Então, para a gente pegar essas outras abas, basicamente o que a gente vai fazer é clicar aqui na página inicial e aí aqui direto pelo Power Query eu também consigo importar novas planilhas, aqui nessa opção chamada Nova Fonte, beleza? Então, clica aqui em Nova Fonte, vai lá na opção que você quer importar do Excel e vamos clicar aqui, por exemplo, vamos começar pelo cadastro de clientes. Clica lá no cadastro de clientes, vou clicar em abrir e aqui vai ser um passo a passo muito parecido, que é o seguinte, ele vai perguntar qual é a aba que eu quero importar, que no caso vai ser cadastro de clientes, então clica aqui para marcar essa base. E repara que aqui embaixo, ele não dá mais aquelas duas opções, de carregar ou de editar. Por que ele não dá as duas opções? Porque aqui agora eu já estou no ambiente do Power Query, ou seja, eu já estou no ambiente do editor de planilhas, do editor de consultas. Então ele não dá a opção de eu carregar direto para o Power BI. A única opção aqui é eu realmente editar essa planilha, beleza? Então, clica aqui em OK, ele vai carregar para a gente a nova tabela, que vai ser a nossa tabela de cadastro de clientes. E dá uma olhada aqui no que a gente tem essa tabela. A gente tem o código do cliente, que era a mesma informação que eu tinha aqui do lado. Ó. Eu tenho o código do cliente que fez a compra. E aqui no cadastro de cliente, eu tenho o código de cada cliente, o nome dele, o sexo, a data de nascimento e o e-mail de cada um, beleza? A última tabela que vai faltar a gente importar para o Power BI vai ser o nosso cadastro de produtos, para ter mais informação sobre o produto, o preço dele, a marca, qual é o nome do produto e tudo mais. Então, vamos clicar aqui em Nova Fonte, vem aqui na opção do Excel,
e vou importar aqui cadastro produtos, clicar em abrir. E aí, mesmo passo a passo de sempre. Vai abrir aqui a nossa janela, clica aqui na aba que você quer importar. Lembrando, se tivessem 10 abas no meu arquivo, ele ia mostrar 10 linhas aqui de opção e ia perguntar qual tabela que eu quero importar, qual aba eu quero importar. No caso, só quero essa aqui, chamada cadastro produtos, clicar em OK, ele vai importar nossa nova tabela. E aí percebe que aqui na nossa tabela cadastro produtos, a gente vai ter mais informação. Então a gente tem aqui aquele SKU, que era o código do produto que a gente viu que estava sendo vendido, que a gente tem aqui também na base de vendas, qual é o SKU que foi vendido. Mas aqui no cadastro de produtos, além do código do produto, eu tenho qual que é o nome do produto, qual é a marca dele, qual é o tipo de produto, qual é a categoria dele, o preço unitário, o custo unitário, enfim, tem várias informações complementares. Então, o que eu vou querer fazer é, nessa base de vendas que tem pouca informação, eu vou querer puxar informações que estão nas outras tabelas, cadastro de clientes e cadastro de produtos, vou querer puxar dessas tabelas para a base de vendas, para saber, por exemplo, aqui, do cliente, qual é o sexo do cliente, qual é o nome dele, e da tabela de produtos, vou querer saber, por exemplo, qual é a marca do produto, qual é o preço dele, e assim por diante. Tudo bem? Show de bola. Então, vindo aqui na base de vendas, para eu pegar a informação que está em outras abas, que está em outras planilhas, o que eu vou precisar fazer é, aqui na página inicial, lá no cantinho direito, você vai ter basicamente essa opção aqui. Ou você vai ter essa opção de combinar, ou vai estar aparecendo para você direto essa opção de mesclar consultas, beleza? Essa opção de mesclar consultas pode estar aparecendo aqui na sua cara, logo aqui no cantinho direito. Então, em mesclar consultas, ó, clica aqui nessa setinha para baixo. Quando você clicar nessa setinha para baixo, você vai ter duas opções. Primeiro, mesclar consultas ou mesclar consultas como novas. Qual que é a diferença? Nessa segunda opção, mesclar consultas como novas, ele vai basicamente pegar a informação de outras planilhas, só que ele vai criar uma cópia dessa base de vendas com essas informações adicionais. Só que eu não quero ficar criando um monte de cópia aqui dessa base de vendas, não faz sentido. Eu quero acrescentar as informações nessa base de vendas original. Então, o que eu vou fazer é clicar nessa opção mesclar consultas, que ele vai mesclar aqui dentro da minha tabela original, beleza? Então, clica lá em mesclar consultas. E aí, basicamente aqui ele vai abrir uma janela para a gente, mostrando o seguinte. Primeiro, qual é a tabela que eu estou mexendo, que é a tabela de vendas. E aqui embaixo ele vai perguntar qual é a tabela de onde eu quero pegar alguma informação. Vamos começar, por exemplo, pela tabela de clientes. Então, clica aqui ó, em cadastro de clientes e vamos lá. Como que eu faço para pedir para o Power BI para puxar uma informação da tabela de clientes para a base de vendas? O primeiro passo é super simples. Você vai basicamente olhar essas duas tabelas, base de vendas e cadastro de clientes, e você vai precisar encontrar uma coluna que as duas tenham em comum. E qual é a coluna que a base de vendas e o cadastro de clientes têm em comum? Basicamente vai ser o código do cliente. O código do cliente vai ser a mesma informação que eu vou ter na base de vendas e no cadastro de clientes, beleza? Então, você vai fazer o seguinte, ó, você vai clicar na coluna código do cliente, tanto aqui em cima, na base de vendas, quanto aqui embaixo no cadastro de clientes, tranquilo? E aí, basicamente, ó, dá uma olhada no que vai acontecer. Aqui embaixo ele vai falar, a seleção que você fez encontrou uma correspondência para cada um. Ou seja, para cada cliente que eu tinha aqui na minha base de vendas, ele conseguiu encontrar todo mundo aqui no meu cadastro, beleza? Então, aqui, por exemplo, esse cliente 64, ele vai procurar aqui na minha tabela de clientes e vai conseguir encontrar as informações desse cliente e isso vai valer para todos eles, tranquilo? Beleza, então, selecionei aqui a coluna que as duas tabelas têm em comum, clica aqui em OK. Só que vamos lá, eu não falei para o Power BI ainda quais colunas eu queria trazer para cá. Eu não falei se eu queria pegar o sexo, se eu queria pegar a data de nascimento, se eu queria pegar o nome completo, nem o e-mail, então não falei nada disso. O que eu vou precisar fazer aqui então é, ele criou uma coluna chamada cadastro de clientes, só que para eu terminar de fazer esse processo de puxar informação, eu vou precisar clicar aqui, ó, tá vendo nesse botãozinho com as duas setinhas? Você vai ter que clicar aqui nesse botão, e aí o que ele vai fazer basicamente é, ele vai listar para você todas as colunas que eu tenho no cadastro de clientes, que vai ser o código do cliente, o nome completo, o sexo, data de nascimento e e-mail. E aí aqui você vai marcar quais informações você quer trazer do cadastro de clientes para essa base de vendas. No caso, eu não quero tudo, então eu vou desmarcar todas as colunas. Eu só vou querer, por exemplo, trazer as informações mais relevantes. Então, o nome de cada cliente, para eu saber quem fez aquela compra, e o sexo de cada um, beleza? Show! Vou puxar aqui essa informação. Agora, só um detalhe aqui, tá vendo o seguinte, ó, ele tem uma opção chamada usar o nome da coluna original como prefixo. Isso aqui é só, enfim, um textinho complicadinho só para falar o seguinte. Ele vai colocar no nome da coluna o nome da tabela, que é cadastro de clientes, ponto nome. E quando ele for puxar o sexo, ele vai colocar cadastro de clientes, ponto sexo. Ou seja,
antes do nome da coluna, antes do nome sexo, antes do nome nome completo, ele vai colocar para a gente o nome da tabela, só que eu não quero o nome da tabela como prefixo. Então, o que eu vou fazer é simplesmente desmarcar aqui essa opção, beleza? Vou colocar aqui que eu só quero puxar nome sexo, vou desmarcar essa opção aqui para não ter prefixo nenhum, tranquilo? E clicar lá em OK. Dá uma olhada no que ele fez. Ele basicamente puxou para a gente qual era o nome de cada cliente e qual era o sexo de cada um. Como que eu faço para conferir se o cliente número 1 realmente é o Stephenson Pereira e é do sexo masculino? Só vir aqui no cadastro de clientes, tá lá, número 1 é o Stephenson Pereira, sexo masculino, então tá tudo direitinho, beleza? Ele conseguiu puxar as informações aqui pra gente. Show! Agora, outras informações que eu vou querer puxar vão ser informações dos produtos, beleza? Então, como que eu faço para puxar a informação da tabela de produtos para cá? De novo, ó, página inicial, e lá no cantinho, você vai ter aqui ou essa opção de combinar, ou vai estar aqui direto aparecendo para você mesclar consultas. Então, clica aqui na setinha para baixo e eu vou querer mesclar consultas. Eu não quero mesclar consultas como novas, porque eu não quero criar uma cópia da base de vendas só para adicionar informação, beleza? Eu quero mexer na tabela original. Então, mesclar consultas. E aqui de novo, aqui em cima, base de vendas, que é a tabela onde eu vou ter as informações. E aqui embaixo, eu vou pegar informações da tabela de cadastro de produtos. Então, basicamente, de onde eu quero pegar a informação, para onde que eu quero jogar, para a base de vendas. E vamos lá, lembra, como que eu faço para puxar a informação do cadastro de produtos para a base de vendas? O primeiro passo eu vou ter que selecionar qual é a coluna que as duas tabelas vão ter em comum. E aí, pensa comigo o seguinte, qual é a coluna que base de vendas e cadastro de produtos têm em comum? Vai ser o SKU, que é o código do produto. Então, clica aqui em cima no SKU, clica aqui embaixo no SKU, e aí, se tudo der certo, aqui embaixo ele vai falar que ele conseguiu encontrar uma correspondência para todas as linhas. Então, basicamente, ele conseguiu encontrar, para cada produto que foi vendido, ele conseguiu encontrar esse produto na tabela de cadastro de produtos. Show de bola. Então, clica aqui no OK e ele vai ter aquele mesmo passo. Lembra que ele vai, basicamente, pegar aqui uma coluna para a gente, que vai ser a cadastro de produtos, só que clicando aqui em cima nessas duas setinhas, ele vai perguntar quais colunas daquela tabela eu quero trazer. E eu não quero todas. No caso, eu vou desselecionar tudo e vamos pensar nas informações mais relevantes. Posso querer saber, por exemplo, qual é o preço daquele produto, que eu não sei aqui de cabeça. Eu posso querer saber qual é a marca de cada um, beleza? Você pode puxar quantas informações você quiser, mas vou puxar aqui só as que forem relevantes para mim. Por exemplo, marca e preço unitário daquele produto. Então, vou clicar aqui em OK e ele já puxou. Para cada produto, qual que era a marca dele, qual que era o preço unitário. Para a gente conferir, vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, ó, produto HL1001. Aqui do lado, produto HL1001, ele está falando que é da LG, custa R$ 2.600. Vamos conferir? Voltando aqui no cadastro de produtos, tá lá, HL1001 é da LG, custa R$ 2.600, então tá certinho. Beleza, agora o que a gente consegue com isso? Pegando informação dos clientes e jogando aqui na base de vendas, pegando informação dos produtos e jogando aqui na base de vendas. Agora, eu vou conseguir fazer algumas análises um pouco mais detalhadas. Então, por exemplo, imagina que aqui, ó, do lado, eu tenho aqui o sexo de cada cliente, e aí chegou o Dia das Mães. Chegou o Dia das Mães, eu vou querer, por exemplo, fazer um desconto para todo mundo que for do sexo feminino. Então, basicamente, eu vou querer criar uma nova coluna aqui do lado, dando desconto de 20% para todo mundo que for do sexo feminino. Como que eu vou fazer isso, então? Para criar uma nova coluna, dando desconto para quem for do sexo feminino. E aqui, vamos lá. Então, basicamente, eu vou querer criar uma nova coluna, e nessa nova coluna eu vou testar. Se o sexo do cliente for feminino, eu vou querer dar um desconto de 20% para ele. Ou seja, ele vai pagar simplesmente 80% do valor total do produto. Agora, se o cliente for do sexo masculino, ele vai basicamente pagar o valor cheio, tranquilo? Por causa do Dia das Mães. Então, aqui na guia adicionar coluna, a gente vai ter aqui justamente uma ferramenta chamada coluna condicional para a gente testar essas condições aqui, se o sexo vai ser feminino ou não. Então, clica aqui nessa opção, adicionar coluna, e ele vai abrir aqui uma caixinha para a gente, primeiro, perguntando qual é o nome que eu quero dar para essa nova coluna. O nome da nova coluna, vamos chamar aqui, por exemplo, de, vai ser o valor que basicamente o cliente vai pagar. Então, vou colocar aqui, valor desconto. Show, valor desconto. E aí aqui no nome da coluna, eu vou fazer a minha comparação, meu teste lógico, para saber se o cliente vai ter desconto ou se ele não vai ter desconto. Beleza, então vou colocar aqui, ó, primeiro, se o sexo do cliente for igual a, e aqui só escrever a letra F para comparar se o sexo vai ser feminino ou não, e aí se o sexo for feminino, o que ele vai pagar vai ser basicamente 80% do valor, tranquilo? Então já vou colocar direto qual é o percentual que o cliente vai pagar daquele valor do preço do produto. Então, vou colocar aqui que ele vai pagar 0,8, que vai ser 80% do valor do produto, beleza? Caso contrário, ele vai pagar o valor cheio, ou seja, ele vai pagar aqui basicamente o valor de
100% aqui do valor do produto. Então, é só colocar aqui que é 1, que vai ser o valor cheio, tranquilo? Ou seja, repetindo aqui o que ele fez, ele vai olhar essa nova coluna que eu chamei de valor de desconto, e se o sexo do cliente for feminino, ele vai colocar que o preço cheio que ele vai pagar vai ser 80%. Caso contrário, ou seja, se o sexo for masculino, ele vai pagar 100%, preço cheio aqui do produto. Então, clica aqui em OK, e aqui do lado ele vai dar para a gente o valor do desconto. E isso é um detalhe que a gente tem que prestar atenção aqui, que é o seguinte, repare que aqui em cima de cada coluna, ele coloca aqui para a gente qual é o tipo de informação que tem ali. Se é um texto, se é um número, se é uma data e assim por diante. Só que no caso aqui do valor de desconto, repara que ele não colocou só texto ou só número, ele colocou os dois. Ou seja, essa coluna aqui, ele não definiu nem como texto e nem como número. Então, sempre que a gente cria essas novas colunas, a gente precisa clicar aqui no tipo da coluna e falar qual é a informação que vai ter ali. Que no caso vai ser um número. Então, clica lá na opção de número, pode ser número decimal, número fixo, tanto faz. E a gente vai ter aqui o valor do desconto, ou seja, qual o percentual que a pessoa vai pagar daquele produto. Então, se eu quiser multiplicar, por exemplo, para ver o preço final que a pessoa vai pagar, vai ser o preço unitário vezes o valor do desconto que ela vai ter. E aí, para multiplicar aqui as duas colunas, a gente vai vir aqui, ó, na guia adicionar coluna, nessa opção padrão, e eu vou falar que eu quero multiplicar, que ele vai multiplicar o preço unitário vezes o valor do desconto. Então, clicar lá em multiplicar, tá lá, exatamente o preço unitário, tirando o desconto da pessoa, se a pessoa for do sexo feminino, tranquilo? E aí a gente pode modificar aqui o nome da coluna, posso clicar aqui 2 vezes o nome da coluna, vou colocar aqui preço com desconto, beleza? Então a gente colocou aqui já a coluna do preço com desconto para o Dia das Mães. Agora o que eu vou querer fazer, por exemplo, lembra que lá na tabela de produtos, eu puxei aqui tanto a informação de qual é a marca daquele produto, quanto também a informação de qual é o preço unitário daquele produto. Então, basicamente o que eu posso fazer se eu tenho o preço unitário e eu tenho a quantidade que foi vendida daquele produto aqui do lado, eu consigo calcular quanto de faturamento que a gente teve em cada venda. Então, por exemplo, se a gente vendeu aqui 5 produtos e cada produto deu para a gente aqui R$ 960, posso multiplicar um pelo outro para saber qual foi o faturamento total aqui da venda. E lembra, vai ser o mesmo passo a passo que a gente fez agora. Se eu quiser multiplicar os dois para saber o faturamento total, posso clicar aqui, ó, no meu tamanho do pedido, e aí aqui do lado eu vou segurar o Ctrl, vou clicar aqui no preço com desconto, porque vai ser o preço final que a pessoa vai pagar, e eu vou querer multiplicar os dois. Então, clica aqui, ó, no adicionar coluna, e aqui na opção de padrão, vou clicar aqui na opção de multiplicar. Show! Tá aqui do lado vai ser o meu faturamento total em cada venda. Posso clicar aqui em cima 2 vezes, no nome da coluna, vou colocar aqui o faturamento na venda, beleza? Então percebe que agora que a gente puxou a informação de outras abas, de outras planilhas, a gente consegue juntar essas informações em uma única tabela e consegue manipular ela, fazer análises, fazer vários cálculos aqui dentro do nosso Power Query, beleza? E sempre que você terminar de fazer todas as edições nas planilhas que você fez, que nem a gente fez aqui, nosso mesclar consultas, multiplicar as colunas, a gente vai clicar aqui na página inicial, clicar em fechar e aplicar, que ele vai abrir aqui o nosso Power BI e ele vai começar a carregar todas aquelas modificações que a gente fez com as planilhas. Aquela mesclagem de consultas, para a gente conseguir puxar informação de uma tabela para outra e aqueles cálculos que a gente fez. Então, se você abrir aqui agora a nossa base de vendas dentro do Power BI, já vai estar com todas aquelas modificações. Então, vai ter aqui o nome completo, o sexo, qual foi a marca, o preço unitário e todos aqueles cálculos que a gente fez. O valor do desconto, o preço com desconto e o faturamento na venda, beleza? Então, sempre que você precisar importar informação de uma tabela para outra, mesclar consultas. Então, gostou dessa aula? Comenta aqui embaixo para a gente o que você achou. Dá mais sugestão de conteúdo aqui nos comentários para a gente saber o que mais você quer aprender sobre Power BI, quer aprender mais sobre Power Query, quer aprender mais sobre fórmulas DAX, quer aprender mais sobre dashboard. Comenta aqui embaixo que a gente sempre vai olhando os comentários e gravando os vídeos conforme as sugestões de vocês, beleza? Então, espero que você tenha curtido. Não esquece de curtir o nosso vídeo para ajudar a gente a divulgar o nosso conteúdo. Se inscreve no canal e vou deixar aqui mais 2 conteúdos de Power BI para você poder consumir e para você poder aproveitar ainda mais e aprender mais sobre Power BI. O primeiro deles vai ser um outro vídeo de Power BI, que eu vou deixar aqui recomendado, que é basicamente um vídeo te ensinando como fazer um PROC-V aqui dentro do Power BI, que é para você buscar informação de uma tabela para outra, sem ser esse mesclar consultas, tem essas 2 opções. Então você vai aprender a fazer isso com fórmulas mesmo, tranquilo? E eu vou deixar também um mini curso de fórmulas DAX no Power BI para você já começar a aprender também, beleza? Então é isso, te vejo no próximo vídeo.